queridos alunos e alunas, pais e responsáveis. Eu sou a professora Kátia Bandeira e essa é a nossa primeira aula de História do terceiro bimestre. Passou rápido, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido as férias de julho. Bem, nesse bimestre todos os componentes curriculares, ou seja, todas as disciplinas, todas as matérias vão tratar de um tema em comum que é a saúde. A nossa disciplina História vai retratar aspectos históricos da saúde. Na aula anterior, falamos sobre a colonização do território americano. Vamos dar continuidade, voltando nossa visão para doenças e hábitos de higiene dessa época, principalmente no Brasil. Como se sabe, antes da chegada dos europeus em território brasileiro, os povos indígenas já habitavam aqui há centenas de anos. Os povos indígenas já tinham enfermidades, mas a colonização portuguesa piorou tudo, principalmente pela conhecida expressão usada nas aulas sobre a história do Brasil, que nós chamamos de doença de branco. Doenças comuns na Europa, que não existiam no Brasil, acabaram sendo trazidas. O ponto de atenção é que os indígenas não tinham a imunidade para elas e a consequência foi a morte de milhares deles. Os índios foram vítimas de sarampo, varíola, rubéola, escarlatina, tuberculose, febre tifoide, malária, disenteria e gripe trazidas pelos colonizadores europeus. Essas doenças, os indígenas não tinham qualquer defesa genética. Durante os 389 anos de duração da colônia e do império, pouco ou nada foi feito em relação à saúde. Não havia políticas públicas estruturadas e muito menos a construção de centros de atendimento à população. Além disso, o acesso a tratamentos e cuidados médicos dependia da classe social. As pessoas pobres, os escravos, viviam em condições duras e poucos sobreviviam às doenças que tinham. As pessoas nobres, os colonos brancos que tivessem terras e posses, tinham maior facilidade de acesso a médicos e a remédios da época. Portanto, suas chances de sobrevivência eram maiores. As condições de saúde da população negra eram igualmente deploráveis. Embora houvesse uma multiplicidade de situações e atividades exercidas pelo escravo africano, bem como as formas de tratamento recebido por parte dos senhores, os cronistas do período colonial sublinham que os negros que prestavam serviço na terra trabalhavam quase sem descanso, sempre mantidos com muito açoite e, em geral, mal alimentados. Não raro no Rio de Janeiro e em Salvador ou em qualquer outro núcleo urbano brasileiro colonial, um pedestre era bombardeado por excrementos humanos voadores enquanto seguia pela rua. Já imaginou o rapaz todo bonitão indo encontrar sua amada e quando passa debaixo da janela leva um banho de xixi? Ou pior? Isso acontecia mais vezes do que a gente pode imaginar. Não havia esgoto e os hábitos eram jogar os resíduos pela janela mesmo. As ruas, claro, não ficavam extremamente limpas e se tornavam bastante insalubres. Não tendo o país nenhuma faculdade de medicina, as doenças contagiosas chegavam e ficavam sem enfrentar grandes resistências. Mesmo em 1799, já muito perto do fim da colônia e da chegada da família real portuguesa na sua fuga para o Brasil, o país, com cerca de 3 milhões de habitantes, não tinha mais que 12 médicos formados e eram todos importados. Imagina só, se hoje temos dificuldade de conseguir uma consulta com mais de 3 mil médicos só aqui na cidade, só em Campo Grande, sendo quase 4 médicos por um grupo de 1.000 habitantes. Pensa em 12 médicos para 3 milhões de habitantes. Adivinha só quem esses médicos atendiam? Só os ricos, os muito ricos. A única solução era improvisar. Formou-se então uma pequena multidão de curandeiros, benzedeiras e rezadores que tentavam suprir a absoluta carência de profissionais habilitados. Algumas doenças se propagavam com muita facilidade na época, como a varíola, hanseníase, malária, sarampo e constantes disenterias. Por isso, a expectativa de vida dificilmente passava dos 30 anos. As crianças também eram vítimas fáceis. No século XVII, por exemplo,
Apenas 1 em cada 3 crianças nascidas no Nordeste conseguia sobreviver. Até existiam alguns hospitais, como as Santas Casas, mas elas eram mantidas muito mais pelos religiosos do que por médicos. Nossa saúde hoje é precária. Perdemos mais de 500 mil de pessoas por uma doença que já existe vacina. Pessoas morrem esperando vaga nos hospitais, mas já foi muito pior por aqui. Isso mostra que somos capazes de melhorar, pois isso já acontece desde o Brasil colônia e deve continuar melhorando sempre. Os governos são os grandes responsáveis por essas melhorias, porém a gente pode fazer muita coisa para ajudar. Como, por exemplo, tomar as medidas de biossegurança que estamos falando desde o ano passado em todas as disciplinas, como lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, manter distanciamento das pessoas. Se nós não ajudarmos, pode ter um médico para cada 2 habitantes que não vai dar conta de acabar com essa crise na saúde. Então depende de mim, de você, do governo, de todos.